Está feliz por estar na casa do Pai? Louvado seja o Senhor. Estamos mais um domingo aqui com alegria, na presença dos irmãos, e é maravilhoso estar aqui com vocês. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero já ir direto para a palavra, para a gente não sair dessa atmosfera de adoração, né? Me leva onde eu possa ouvir a tua voz. Você veio ouvir a voz do Senhor aqui nesta manhã? Amém? Então abra a palavra do Senhor, lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Louvado seja o nome do Senhor. Assim que você achar a palavra do Senhor, em reverência a essa santa palavra, se você puder, coloque-se de pé para nós lermos juntos. Estava maravilhado com Deus que todos os louvores que nós louvamos aqui agora de manhã têm a ver com a mensagem de hoje. Estar aos pés do Senhor Jesus e ouvir a sua voz. Amém? Todos acharam Atos 9? Diz o texto: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente, uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, e impor-lhe as mãos, para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes, para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir levantou-se, foi batizado, e depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos.
e logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Querido Deus e amado Pai, nós te louvamos, ó Senhor. Eu já recebi esta oração aqui nesta manhã, Pai, para que eu, Senhor Deus, diminua e que o Senhor cresça. Importa que a mensagem do Evangelho, Senhor, seja pregada. Importa que a mensagem, Senhor Deus, da cura, da restauração de vidas, seja aqui, Senhor Deus, anunciada e o teu brilho brilhe nesta manhã, Senhor. E só o Senhor venha ser glorificado aqui nesta manhã. Somente Cristo Jesus venha ser exaltado aqui nesta manhã, Senhor. Fala conosco, fala com a tua igreja, Pai. No nome santo e poderoso do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Vamos ouvir Deus falar conosco. Sente-se aí um pouco, em nome do Senhor Jesus. Deus tem uma nova história para nós. Você crê nisso? Você crê que Deus tem uma nova história para a tua vida? Você crê que Deus é poderoso para mudar a tua história? Eis aqui uma pessoa que foi mudada, assim como você, cada um de nós, tivemos um momento em que nós tivemos um encontro com Deus, um encontro real com Jesus, um encontro onde nós podemos sentar e ouvir a sua voz. E a história, eu gostei de uma frase que um teólogo disse, ele disse o seguinte: a história é o palco onde Deus executa os seus eternos propósitos. A gente estava vindo para cá aqui agora de manhã e estávamos comentando no carro que a nossa vida, ontem a pastora Simone completou mais um ano de vida, né? Para a glória do nosso Deus, a loirinha mais bonita aqui da igreja, está ali sentada, ela completou mais um ano de vida. E a gente vinha no carro ontem, agora de manhã, e vínhamos comentando que a gente gosta de comemorar aniversários. Por quê? Porque o aniversário nosso, ele conta a nossa história. Cada ano que passa, a nossa história está sendo escrita, mas graças a Deus agora, a nossa história está sendo escrita, como diz aquele louvor do Tales, pelo dedo de Deus. Agora é Deus que está nos conduzindo. A nossa história está sendo escrita agora pelo autor da vida. Porque enquanto a gente vive a nossa vida sem ter Jesus, a gente está conduzindo a nossa história. E eu quero te dizer que nesta manhã, Deus vai usar a sua história para realizar o grande milagre de transformação na tua vida. Porque o grande milagre que nós temos, a grande bênção que nós podemos receber é a salvação das nossas almas. Você concorda com isso? Porque tudo isso aqui vai ficar, querido. A nossa casa vai ficar, por mais adornada que esteja, por mais confortável que esteja, por mais bonita, pintadinha, o carro novo que está lá na garagem, tudo vai ficar, nossa conta bancária, tudo aquilo que nós temos vai ficar aqui. Nós teremos aí do Senhor algo já melhor preparado para nós, que é a nossa salvação. Amém? Então vai sendo reescrita a nossa história. E é disso que nós queremos falar aqui nesta manhã. Esse teólogo A.W. Tozer, ele diz o seguinte: a história é o palco onde Deus executa seus eternos propósitos. Deus tem um propósito na tua vida, meu irmão, que você talvez ainda não entendeu. Talvez a gente é assim, a gente olha para a nossa história e a gente pergunta, como até mesmo a pastora aqui acabou de falar, aquela mulher, o que ela falou para Jesus? Por que o Senhor não estava aqui? Mas Jesus estava escrevendo uma história linda na vida daquela família, né? Ele tinha ali o poder de ressurreição em suas mãos, e aquela outra irmã foi lá buscar aos pés do Senhor Jesus a resposta. Eu quero usar esse gancho aqui porque tem tudo a ver com a mensagem de hoje pela manhã aqui neste lugar. Então, Deus vai usar a nossa história para realizar os seus propósitos. Amém, queridos? Deus é poderoso para mudar radicalmente. É necessário uma mudança radical, a chamada metanoia. Você precisa, eu preciso, nós precisamos mudar a nossa história radicalmente. Não dá mais para vivermos conforme nós andávamos anteriormente.
Tem que haver uma mudança. Aqueles que se aproximam de Deus, tem que haver uma mudança, uma transformação radical. Não dá para ser crente meia boca, não dá para ser crente 50%. Você tem que ser um cristão autêntico. Amém? Tem que ter uma mudança real na tua vida, uma experiência de vida. E nós vamos falar aqui hoje, nesta manhã, o personagem dessa mensagem dessa manhã é um personagem muito conhecido nosso. Paulo. Seu nome, obviamente, não foi mudado em Atos 9. Deus não mudou o nome de Saulo para Paulo em Atos 9. Muito menos, Paulo não caiu de um cavalo, como muitos diziam. Paulo no caminho de Damasco caiu de um cavalo e viu a glória do Senhor. O texto não nos diz isso. E nem diz que Deus mudou o nome dele. Mas ele teve um real encontro com Jesus. O homem que era perseguidor da igreja. Enquanto nós ministrávamos, enquanto nós adorávamos aqui o Senhor, o Espírito Santo foi trabalhando em meu coração sobre Paulo. Perceba que Saulo não estava endemoniado, Saulo não tinha espíritos malignos com ele, era o seu eu natural, ele confiando na sua própria carne. Ele diz a sua história, quando ele está falando em algumas igrejas, quando ele escreve algumas cartas, ele dá testemunho da sua própria vida. Saulo era o seu nome judeu, Paulo era o seu nome grego-romano, que seria usado para facilitar a pregação do evangelho nas regiões, que ele facilitaria isso aos gentios e ao Império Romano. Ele era nascido de Társia, na Cilícia, um israelita circuncidado, da tribo de Benjamim, membro zeloso do partido dos fariseus, um dos principais grupos religiosos entre os judeus. Eram os mais religiosos quanto aos costumes e religiosidade judaica, tinha forte influência sobre o povo, observava a lei mosaica e no respeito às tradições dos antepassados, ele era mestre. Queridos, olha que currículo tinha esse homem. Talvez aos olhos judaicos esse era um currículo invejoso. Talvez era um currículo que olhasse para aquele homem, ele tinha ali dentro da sua garantia, na sua carne, um currículo muito bom, um currículo fantástico. Aptidões, poder de persuasão, porque Saulo, na verdade, um pouco antes aí na sua conversão, e logicamente eu acabei de explicar sobre o seu nome Paulo, mas Saulo, ele aparece na história, aqui em Atos dos Apóstolos, consentindo na morte de Estevão, que foi o primeiro mártir ali que nós sabemos que morreu pela causa de Cristo. E ele consentiu na morte de Estevão, as roupas de Estevão ficou depositada ali perto dele, e ele consentiu com a morte de Estevão e também foi até as sinagogas e pediu autorização, pediu cartas. Ele tinha poder de persuasão. Ele chegou até os sacerdotes e disse: olha, eu vou para o caminho eu vou até a cidade de Damasco, então me dê cartas para que eu prenda, leve manietado até Jerusalém, prenda aqueles que são do caminho, ou seja, ele iria até as sinagogas e visse quem estivesse lá pregando sobre Jesus, falando da fé em Cristo Jesus, o Senhor, ele tinha autorização dos principais sacerdotes, ou seja, este homem tinha um poder de persuasão muito grande. As pessoas olhavam para Saulo como um líder realmente judaico, então foi dado a ele essa autorização para que ele chegasse até Damasco e prendessem, seja homens, mulheres, crianças, todos aqueles que professassem a fé em Cristo Jesus e pregassem no nome de Jesus. Então ele saiu de Jerusalém a caminho de Damasco com uma pretensão: se eu chegar lá em Damasco e tiver alguém lá falando no nome de Jesus, se tiver alguém ali, seja homem, mulher, criança, seja quem for, idoso, quem for, tenho autorização para prender. Porque diz no capítulo 9, no verso 1, que diz que ele aspirava ainda a prisões e morte aos que eram no caminho, aos cristãos, aos discípulos do Senhor. Então ele tinha dentro do seu coração um desejo ardente de matar e prender cristão.
Esse era o currículo deste homem. Ele saiu de Jerusalém com essa intenção. Ele sai de Jerusalém com cartas, com autorização. Eu tenho autorização aqui para prender. E quando eu chegar lá, eu vou arrasar a sinagoga. Quem estiver lá falando em nome de Jesus, já vai começar ali a festa. Já vou trazer preso para Jerusalém. Ele saiu com esse propósito. Mas no meio do caminho, antes de chegar em Damasco, o texto nos diz que ele teve um encontro real com Jesus. Meu querido, no meio da tua trajetória, no meio da tua vida, deixa eu fazer uma pergunta aqui, seja sincero se um dia você já fez isso. Talvez nós fizemos, talvez inconscientemente. Você já foi perseguidor da igreja? Já foi perseguidor de cristãos? Talvez um dia você não teve essa experiência, talvez eu também não tive uma experiência tão ruim assim de perseguir cristão. Mas esse homem, ele tinha dentro do seu coração um desejo ardente de matar e prender quem falasse em Jesus. E você deve conhecer muitas pessoas assim. Agora pensa, um dia uma pessoa dessa ter um encontro real com o próprio Senhor Jesus. Não foi nenhum discípulo que foi pregar para ele. O que me chamou a atenção, pastor Estélio, nesse texto esses dias, é que o próprio Senhor Jesus converteu Saulo. O próprio Senhor Jesus não mandou ali para ele nenhum discípulo, nenhum apóstolo, não sentou ninguém para ele para pregar para ele. Ele teve um encontro real com Jesus. Olha que testemunho lindo, é por isso que esse homem foi transformado e nós vamos ver um pouco da sua história aqui nesta manhã. Mas então, o que aconteceu nesse encontro? O encontro real com Jesus muda toda a nossa história, meu irmão. Quando você tem um encontro real com Jesus, a tua história muda. Amém? Quando eu tive um encontro real com Jesus, eu entendi um dia que a minha esposa disse para mim, a gente estava numa discussão, como eu já disse aqui várias vezes no meu testemunho, estava indo numa noite tocar, e um dia eu cheguei para ela e falei assim, eu quero você comigo lá no ensaio da banda, e eu quero que você esteja comigo. Ela falou, eu não vou. Por que você não vai? Você é minha esposa, você tem que estar comigo. Ela falou, eu não vou, eu vou para a igreja, eu vou buscar Jesus. Eu vou buscar a Cristo, o Senhor. E eu falei para você, então, pega as suas coisas, pode ir buscar Jesus, pode ir para a tua igreja, se você quiser, pode levar até a tua cama lá para a igreja, pode morar lá na igreja se você quiser. Ela parou, olhou assim para mim, com esse jeitinho dela. Ela olhou para mim e falou assim, olha, vou te dizer uma coisa. Você pode me abandonar, mas Jesus nunca vai me deixar. Eu só fui entender isso quando eu tive um encontro também com Ele, porque hoje é o que eu mais quero na minha vida, é Jesus. Eu não troco Jesus por nada, eu não abro mão do meu tempo a sós com Deus por nada. Eu quero Jesus para tudo na minha vida. É por isso que eu estava louvando ali, glorificando a Deus. Senhor, me leva onde eu possa ouvir a tua voz. Porque é lá que eu vou ter um encontro com Jesus. É lá que, no momento em que Jesus, que eu estiver prostrado aos pés do Senhor, é lá que Ele vai falar comigo. É lá numa vida, num encontro com Jesus, que a nossa vida vai ser transformada. Querido, para a tua vida ser transformada, não adianta. Atenção, irmãs e irmãos aqui que estão tentando, pela força, convencer outros. Minha esposa pregou para mim um bom tempo. Não tem muito trabalho não. Mas eu conheço pessoas que já estão há 10, 20, 30 anos. Não é por força, nem por violência, mas é pelo Espírito. Quando a pessoa tem um encontro real com Jesus, ela muda. No dia que a minha esposa, nós tivemos uma discussão, e ela pegou as coisas, saiu de casa, meu filho tinha por volta de 5, 6 anos. Quantos anos? 4 anos, é. Nosso filho, que tem 34 hoje, tinha 4 anos de idade. No dia nós tivemos uma discussão em casa, ela falou assim, estou indo embora. E ela pegou as coisas, pegou a mala e foi. Foi lá para o interior, para São José dos Campos. Eu estava em casa, casa vazia.
Olhei para todas aquelas coisas, olhei para os móveis, olhei para a cama, fui lá no meu quarto, olhei para a cama do meu filho, vi a cama do meu filho vazia, olhei para em cima da cama, a mochilinha dele estava lá num canto, e a casa estava vazia. E aí eu fui lá, peguei, assim, eu passei pela sala, e eu vi um livro, em cima da estante. Um livro de capa preta com um zíper. Alguém sabe qual livro que é esse? Olhei aquele livro e falei assim, é esse livro que ela tanto lê. Eu preciso saber o que tem nesse livro, o que tanto essa mulher lê nesse livro, qual é a diferença que tem nesse livro. E eu abri no Evangelho de Lucas, quando Jesus está crucificado ao lado de 2 ladrões. Um dos ladrões disse para Jesus, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós também, desce dessa cruz. Mas o outro dizia, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus olhou para ele e disse, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Aquelas palavras chegaram dentro do meu coração. Ali naquela sala eu tive um encontro real com Jesus. Estava sozinho, ela já havia pregado há algum tempo, já vinha falando para mim sobre Jesus. Teve uma vez que ela chegou para mim e falou assim, um dia de domingo, saiu foi um pouco tempo depois, mas um dia de domingo ela chegou para mim e falou assim, olha, hoje tem culto e começa às 6h30. E saiu. Ela não disse mais nada, ela só disse isso. Eu estava lá na minha sala assistindo Fórmula Indy, que eu sempre gosto de velocidade, esportes de velocidade. Estava assistindo lá Fórmula Indy, eu falei, como é que é o negócio? Ela falou, hoje tem culto. Eu sentado, ela foi lá no meu joelho. Hoje tem culto e começa às 6h30. Tá bom. Boa informação. Gostei do aviso. Tá tudo certo. Ela saiu, foi para a igreja. E eu fiquei com meu filho em casa. Só que tem algo tão maravilhoso na obra de Jesus, que se chama Espírito Santo. É Ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo foi... Eu não gosto de usar essa palavra. Eu não gosto, é uma coisa minha, eu não gosto. Mas assim, só para que você entenda, o Espírito Santo me tocou. Eu não gosto de usar a palavra incomodar, porque o Espírito Santo não incomoda, né? O Espírito Santo acalenta, o Espírito Santo abraça, o Espírito Santo é nosso amigo, o Espírito Santo nos conduz para Cristo. Então não foi o incômodo do Espírito Santo, foi o chamado do Espírito Santo, dizendo, levanta-te, se arruma e vai para a igreja. Levantei e obedeci. Acabei de ouvir esse louvor aqui agora, né? Essa parte que fala assim, eu vou ouvir e vou obedecer. Falei, acho que é a voz de Deus. Falei para o meu filho, se arruma, vamos para a igreja. Meu filho tomou um banho, eu fui lá no guarda-roupa, abri a porta do guarda-roupa, fiquei procurando. Falei, bom, a gente chamava assim, entre aspas, né? Os crentes gostam de terno, né, na igreja. Então acho que eu vou ter que ir. Fui lá, preparei uma roupa, abri, achei lá um terno que eu tinha usado num casamento civil de um amigo meu. Falei, nem sei se ainda serve. Era um paletó preto, era um blazer preto que eu tinha. Arrumei meu filho e fui. Estacionei o carro na frente da igreja. Subi as escadas da igreja e quando eu olho para dentro da igreja, a pastora Simone estava no canto, era diaconisa na época. Estava num cantinho da igreja ali, grávida da Stephanie. Não estava grávida não. Então acho que eu troquei aí as informações. Gente, são quase 30 anos isso, né, de memória. E eu entrei na igreja. Quando eu entrei na igreja, irmãos, foi aquela festa. Tinha um monte de gente que já me conhecia. Nome, RG, CPF,
data de nascimento, tipo sanguíneo, já sabia da minha história inteira. Acertaram até meu nome, Felenito. Falei, nossa, o pessoal já acertou meu nome logo de primeira. Eu me lembro que eram os irmãozinhos que estavam lá na porta da igreja, quando eu passava com um carro cheio de instrumento, bateria, guitarra, contrabaixo, a gente tinha uma banda sertaneja. Eu deixava a pastora na frente da igreja, tocando aquele sertanejão. Ela descia do carro, meio sem graça, né? Eu ia sair para a noite tocar e ela ficava na igreja. Então aqueles irmãos já me conheciam. Aí eu ficava olhando, falei, nossa, esse aqui era aquele irmãozinho que ficava acenando a mão. Por que eles acenavam a mão para mim? Eu não entendia, era uma intercessão. Irmãos, o Espírito Santo, ele é maravilhoso. Amém? E eu entrei na igreja com meu filho, sentei no banco da metade assim da igreja, que tinha uma porta lateral para sair para tomar água. Fiquei ali pensando, né? Falei, bom, eu vou ficar aqui perto da porta de saída, caso eu não goste, né? Eu não vou incomodar ninguém, eu só vou de fininho, né? Ponho o pezinho para fora e vou indo. Olha a cabeça do homem sem Cristo. Foi ali a pregação, louvor, pregação. Aí na hora de ir embora, entramos no carro, a pastora falou assim, olha, quinta-feira tem mais. Eu falei, peraí. Vai devagar. Eu vim hoje. Ainda não tinha sido um encontro ainda real com Jesus. A conversão leva tempo, queridos. É o trabalhar do Espírito Santo. Quem está entendendo isso aí? Dá uma glória a Deus. Amém? Então, naquele momento que, volta para cá, no momento em que Paulo sai, então, lá de Jerusalém, vai na direção de Damasco, com cartas nas mãos para prender os cristãos. Só que, de repente, por volta de meio-dia, uma luz que brilha mais que o sol. Você consegue imaginar isso, querido? Você acordou hoje pela manhã, você viu o sol, você gostou, né? Saiu aquele friozinho, não tem mais aquele solzinho, saiu. Minha mãe vinha comigo agora no carro. Ai, que bom que o solzinho saiu. Se você for lá fora agora e perto do meio-dia, você tentar olhar para o sol, alguém vai conseguir? Por quê? Porque é muito forte, não é isso? Só que o texto nos diz, lá em Atos 26, o apóstolo Paulo, testemunhando ali para o rei Agripa, ele diz, perto do meio-dia, uma luz mais brilhante do que o sol. É aí que Jesus chega nas nossas vidas. Ele é mais poderoso do que o sol, mais poderoso que os planetas, mais poderoso do que tudo. A glória de Deus naquele momento encontra agora Paulo. Saulo agora andando no caminho de Damasco, ele se depara com uma luz que brilha mais do que o sol, e aquela luz o deixa cego. Vamos para o texto. Louvado seja o Senhor. Verso 3. Seguindo ele estrada fora, aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que se lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou, quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Olha que encontro que este homem teve. Não foi nenhum discípulo de Jesus, não foi nenhum apóstolo, não foi ninguém que sentou com ele e falou assim, vamos orar e Jesus vai se revelar para você. Não, foi o próprio Senhor Jesus. A conversão de Saulo tem algo tão maravilhoso para nos ensinar. Ele teve um encontro real com Jesus. Qual tem sido o teu propósito de vida, a não ser ter um encontro real com Jesus? Porque quando você tem um encontro real com Jesus, a tua vida vai mudar, meu irmão. Amém? A tua vida tem que mudar. Só que Deus te dá o livre-arbítrio de você ouvir e obedecer. Saulo poderia muito bem ter confiado na sua carne. Eu sou da seita dos fariseus.
Eu sou religioso, eu observo a lei, eu tomo cuidado com a lei. Este Jesus que está aqui se apresentando para mim agora, ele não é o Cristo, não é o Messias, ele poderia ter feito isso, mas ele não fez por quê? Pastor, ele ficou cego. Como é que esse homem agora não ia crer? Meu irmão, se você não crê de todo o teu coração, não adianta, nenhuma enfermidade muda pessoas. Nós temos tido isso, por exemplo, a gente tem comentado muito isso. Muitas pessoas ainda não tiveram encontro com Jesus, mesmo passando uma severa enfermidade, ainda não tiveram um encontro real com Cristo. Então não é uma enfermidade que vai fazer, é o coração que tem que ser mudado. Quem está entendendo isso aí? Amém? Então, o cenário da graça. Saulo sai de Jerusalém com desejo de morte e prisão, mas Deus o encontra e o escolhe para lhe dar vida e agora ele pregar a liberdade pelo nome que ele perseguia. O cenário da graça, o caminho de Damasco. É lá nessa história, é o palco onde Deus vai executar os seus propósitos. E naquele momento, quando Saulo vê aquela luz, ele se lança ao chão, porque ele não aguenta, porque nós não aguentamos ficar diante da presença de Deus. Deus é o Todo-Poderoso, é o Shaddai, é o Elion, ele é acima de todas as coisas e jamais ninguém, em nenhum contexto bíblico, conseguiu ficar de pé diante da glória de Deus. Amém? E naquele momento, quando aquela luz brilha sobre Saulo, ele olha para aquela luz e ele vê que ele consegue distinguir que é algo mais poderoso, mais forte do que o sol. Ele se lança em terra e ouve a voz. Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele ouviu a voz e perguntou: quem és tu, Senhor? Ele disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Agora levanta e entra na cidade e lá vai ser dito o que você vai fazer. Enquanto eu meditava nisso, eu comecei a pensar na prepotência. Comecei a pensar no orgulho que Paulo tinha, que Saulo tinha. Comecei a pensar nas suas intenções. Ele estava com cartas para prender gente. Ele estava com autorização para matar. Ele saiu de Jerusalém autorizado para matar. Dá até rótulo de filme, né? Autorizado para matar. Quem gosta de roteiro e de peça já tem, já fica, né? Já guarda no bolso aí, né? Autorizado para matar. Ele saiu então com isso. Só que quando ele teve o encontro com Jesus, isso aqui, ó, perdeu o valor. Cego agora, foi lançado ao chão. Deixa eu trazer algo que o Espírito Santo falou fortemente. Para mudar a nossa história, muitas vezes é necessário irmos ao chão. Nos dobrarmos diante da glória de Deus, nos humilharmos, cair e deixar toda a arrogância e prepotência. Naquele momento, tudo aquilo que Paulo tinha, todo aquele currículo maravilhoso de Saulo, cai agora por terra, porque ele agora está cego. Ele precisou ficar cego durante 3 dias. O que tem a ver, pastor, cego durante 3 dias? Eu lembrei de Jesus. Jesus não ficou cego, mas Jesus teve 3 dias sepultado e depois ressuscitou. 3 dias morto e depois ressuscitou. Algumas coincidências, eu não gosto de falar muito de números, né? Numerologia bíblica, eu não gosto. Tem lá, existe algumas coisas numerológicas que Deus faz. Mas eu achei bem interessante essa questão de 3 dias. Mesmo tempo que Jesus ficou morto, mesmo tempo que Saulo ficou cego. Era necessário que Saulo deixasse toda a sua arrogância, toda a sua prepotência e fosse agora conduzido por Deus, porque ele estava tendo um encontro real com Jesus. Amém?
Ele abriu os olhos e nada podia ver, ficou 3 dias sem ver. A visão humana foi tirada para restaurar a visão espiritual. Meu irmão, muitas vezes na minha e na sua vida, nós vamos precisar ir lá no pó, vamos precisar ficar cegos, muitas vezes, do nosso entendimento humano, para que nós venhamos entender a Cristo. Eu digo, muitas vezes, é quase uma redundância, é quase sempre. Se a nossa carne, se o nosso eu não for anulado, se ainda houver dentro de nós algo ali, o nosso ego ainda estiver dentro de nós, porque é muito difícil controlar isso. A linha é muito fina. Por isso que nós precisamos ter o ministério de João Batista. Importa que ele cresça e que eu diminua. Então, naquele momento, aquele currículo de Saulo já não fazia mais nada, já não tinha mais diferença alguma, porque agora este homem estava cego e entrando na cidade de Damasco, conduzido por pessoas. Os planos dele mudaram. Quem sabe um dia, querido, Deus mudou os teus planos, você nem percebeu. Talvez um dia Deus te fez aí alguma situação, na minha vida também, Deus fez muitas situações que eu nem percebi. Por quê? Porque Ele precisava me moldar. Eu precisava tirar o meu eu. Precisava eu sair de cena para que Jesus viesse reinar. Assim tem que ser nas nossas vidas. Amém? Louvado seja o Senhor. Então a visão humana foi tirada para restaurar a visão espiritual. Deus permite o homem ir ao extremo para tratá-lo. A gente que não quer, né? A gente fica um pouco relutante. Mas Deus muitas vezes nos leva ao extremo para nos levantar. Tem situações que você vai precisar ser levado ao pó. Você preciso ser levado ao pó para que eu mude. Amém? Arrogância, prepotência, tudo aquilo eu sou, eu faço, eu aconteço. Quando você tem um encontro real com Jesus, querido, você passa a ser controlado por Ele. Amém? E aqueles homens, então, os seus amigos de viagem, que ouviram a voz, mas não sabiam de onde era, não viram nada, conduziram Saulo até Damasco, e ele entrou na casa de um homem chamado Judas, e ali começou a orar e a jejuar. Note que talvez Saulo tivesse essa prática de oração e de jejum. Só que agora ele estava orando e não comeu e nem bebeu nada durante 3 dias. Foram 3 dias de jejum, 3 dias de oração. Você já ficou pelo menos umas 3 horas orando? Vou melhorar um pouquinho. Você já ficou pelo menos 1h30 orando? Vou te ajudar um pouquinho mais. Você já procurou ficar pelo menos 1 hora orando? Vou tentar te ajudar mais um pouco. Você conseguiu já ficar meia hora orando? Vou orar a Deus agora e pedir misericórdia pela tua vida. Você já conseguiu ficar 5 minutos orando? Porque a gente perde tanto tempo em rede social, televisão, Copa do Mundo. Pastor, não fala em Copa do Mundo não, que entristece a gente. Já era esperado, né, gente? Mas vamos lá, para cá. Quanto tempo você tem gasto no seu tempo a sós com Deus? O que não é verdade, não é perca de tempo. Eu sempre bato nessa tecla, irmãos. Tempo a sós com Deus. Você lembra do que a pastora Esther acabou de falar aqui? Quando você quer ouvir a voz de Deus, você tem que ter intimidade com Ele, proximidade com Ele. Você tem que querer estar perto dEle. Eu quero te dizer uma coisa, Saulo, quando ficou cego, ele não entrou na cidade de Damasco reclamando, resmungando. Jesus no caminho me encontrou e me deixou cego. Olha o que ele fez comigo.
Não, ele foi orar, ele foi buscar a presença de Deus, ele estava tendo um encontro real com Jesus, e nesta oração, neste tempo de oração que Saulo estava tendo, ele via entrar um homem numa visão, um homem chamado Ananias, que impunha sobre ele as mãos, e ele seria curado na sua visão, seria restaurado. O Senhor Jesus se manifesta então a Ananias, um discípulo que morava em Damasco, e disse para Ananias: Ananias, vai até a rua chamada direita, lá você vai encontrar a casa de Judas, e na casa de Judas tem um homem chamado Saulo, apelidado de Tarso, ore por ele, entre lá, fale com ele, este é um vaso para mim escolhido. Ananias disse: Senhor, eu tenho ouvido falar deste homem, este homem está matando cristãos, Senhor. Esse homem recebeu cartas de autorização para levar presos para Jerusalém. Jesus disse para Ananias: Ananias, este é para mim um vaso escolhido. Meu irmão, Jesus disse um dia para você: tu és um vaso escolhido. Você é um vaso escolhido de Deus, querido. E para que isso se cumprisse na sua vida, muita coisa na sua história precisou ser mudada. Eu tenho certeza que você não é mais o mesmo desde o dia que você entregou a tua vida a Jesus. Você mudou. Se não mudou, meu irmão, Deus vai te mudar. Enquanto Ele não mudar, Ele vai te moldar. E quando Ele estiver moldando, vai doer. Agora eu falo que nem a minha netinha fala: vai doer, vovô. Muitas vezes Deus vai fazer algumas coisas conosco, querido, que vai precisar doer. Mas é para sarar. É para restaurar. Amém? Você está entendendo isso? Vamos para o texto. Ora havia, verso 10. Ora havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te, vá à rua que se chama direita, na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido. Meu irmão, minha irmã, você é um instrumento de Deus. Amém? Você sabe para que serve um instrumento? Para fazer um propósito. Deus tem um propósito nessa terra e vai usar instrumentos para alcançar outras vidas. Deus vai mudar a nossa história, Deus vai mudar a tua história para o seu propósito. Amém? Para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Aí eu me parei com isso aqui, peraí. Sofrer. Irmão, se a gente sofre por Cristo, glórias a Deus. A gente sofre por tanta coisa. A gente sofre por uma enfermidade, a gente sofre por uma luta financeira, a gente sofre por um problema no casamento, a gente sofre por problema com filhos. A gente sofre quando algumas coisas não dão certo na nossa vida. E por que não sofrer pela causa de Jesus? Amém? E o apóstolo Paulo acha isso maravilhoso. Depois nós podemos citar isso lá na frente. Porque ele disse: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Amém? Louvado seja o Senhor. Verso 17. Então Ananias foi e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas,
para que recuperes a vista. E aí o Espírito Santo foi falando comigo sobre isso. Por que que Jesus não curou Saulo? Porque ele estava orando 3 dias e jejuando. Para que testemunhasse que através de homens Deus pode realizar os seus propósitos. Amém? E Deus chamou então Ananias e disse: Ananias, entra naquela casa, imponha sobre as mãos. E foi assim que ele fez. Ele chegou lá, impôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor me enviou aqui. Este mesmo Jesus, o Senhor que te apareceu lá no caminho de Damasco e me mandou eu vir aqui orar as mãos, impor as mãos sobre ti, orar para que você recupere a vista. E diz o texto que enquanto ele orava, Paulo abriu seus olhos e caiu dos seus olhos como que umas escamas. As escamas têm que cair dos nossos olhos para que a gente veja a glória de Deus, querido. Amém? Às vezes a gente fica acumulando escamas nos nossos olhos, só acreditamos naquilo que podemos ver, só acreditamos em algumas coisas, ou até mesmo duvidamos daquilo que Deus pode fazer. Mas as escamas têm que cair em nome de Jesus. Porque a nossa vida foi mudada. A nossa visão tem que ser restaurada. A gente não pode ser mais o mesmo, querido. O nosso caráter tem que ser mudado. Temos que andar em santidade ao Senhor. Muita propriedade, pastor Esther também falou aqui agora pela manhã. Lá fora, você não está ouvindo a voz de Deus. Grande erro aí que os comunicadores fazem, né, na hora de apresentar as coisas. A voz do povo é a voz de Deus. Meu irmão, que coisa mais demoníaca. Que voz do povo, gente? O que o povo anda falando na rua? A voz de Deus é essa, quando você abre a sua palavra e ela fala contigo. Essa é a voz de Deus. A voz de Deus é o Espírito Santo falando contigo. O Espírito Santo não te deixará errar. O Espírito Santo não deixará você enganado. O Espírito Santo vai te conduzir. Vai te santificar, vai te preparar. O Espírito Santo é o agente da transformação. Eu e você, sem o Espírito Santo, nada somos. Amém, queridos? Olha o currículo de Paulo. Olha o currículo deste homem. Ele diz o seguinte, lá em Filipenses, capítulo 3, dos versos de 5 a 8. Filipenses, capítulo 3, verso de 5 a 8. Circuncidado ao 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Contudo, o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por quem perdi todas as coisas e as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Ananias impõe as mãos sobre ele, as suas escamas dos seus olhos caem, e quando ele vê, ele já está cheio do Espírito Santo. Meu irmão, eu e você, se não formos cheios do Espírito Santo, não há currículo, não há diploma, não há doutorado, mestrado. Diante da lei dos homens, você pode até ser irrepreensível. Mas e diante de Deus? Diante dos olhos humanos, você pode ter um currículo gigantesco. Você pode colocar lá na sala do teu escritório, lá, todas as tuas graduações, pós-graduações, teu currículo de empresas. Mas se você não tiver o Espírito Santo, meu irmão, se você não tiver a presença e a glória de Deus com você,
Olha aqui que ele diz, no verso 8 lá de Filipenses, capítulo 3. Considero como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor. Vamos voltar lá para o texto de Atos. Quando impôs as mãos sobre ele, caíram-se-lhe as escamas, ele ficou cheio do Espírito Santo, levantou, se alimentou, ficou com os discípulos em Damasco, e no capítulo 9, no verso 20, logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Que mudança! Que transformação de história! Sai de Jerusalém no caminho de Damasco com cartas nas mãos. Vou prender homem, mulher, criança, então está tudo mal na minha mão, está tudo ruim na minha mão aqui. Se eu pregar, cada um deles falando de Jesus. Olha o propósito que ele saiu. No caminho ele encontra com Jesus. As cartas, sabe-se lá para onde foi, que ninguém comenta na Bíblia. Mas agora ele entra na sinagoga e começa a dizer: só Jesus Cristo é o Senhor. Amém? Coloque-se de pé, nós vamos ter um tempo de oração. Louvado seja o Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor. Se os irmãos do louvor quiserem vir aqui tocar um louvor, fiquem à vontade. Nós vamos orar um pouco agora. Gostaria que você fechasse os teus olhos, começasse a meditar naquilo que você ouviu. Como é que está a tua história? Pastor, a minha história está tão complicada, está tantas lutas, tantos problemas que eu estou enfrentando. Quantos momentos que eu achei que ia dar uma coisa e deu outra. Mas eu quero te dizer, querido, Deus é poderoso para mudar a nossa história. E mudar para melhor. Os planos do Senhor são planos de paz e não de mal, para nos dar o fim que nós desejamos. Essa era uma manhã, querido, de vidas transformadas. Deus tem o melhor para nós. Nós não sabemos o que há de melhor para nos dar, mas Deus sabe. Saulo, quando ele sai de Jerusalém, ele sai com um propósito. Ele entra em Damasco sendo conduzido por homens. E após 3 dias de oração, depois de um encontro maravilhoso com Jesus, que o Espírito Santo quer trazer para nós aqui nesta manhã, querido, que nós precisamos ter um encontro real com Jesus. Não é uma conversa informal. Olá, Jesus. Oi, Jesus. Não é uma conversa informal. É um tempo a sós com Ele. Você já parou para pensar que nesses 2 casos aqui, que nós vimos, tanto de Saulo quanto de Ananias, o Senhor Jesus falou com eles? Agora, o que nos diferencia de Saulo e de Ananias? Eu quero te dizer, nada. Nada te diferencia de Saulo e de Ananias. Pastor, só está falando de Paulo, o maior líder do cristianismo, mas ele foi perseguidor da igreja. Ele fazia parte da seita dos fariseus. Mas quando ele teve um encontro real com Jesus, quando as escamas caíram dos seus olhos, quando ele foi cheio do Espírito Santo, a sua história foi mudada, foi transformada, querido. Jesus pode falar com você agora, aqui neste lugar.
Jesus é poderoso para agora, nesta hora, nesta manhã, 11h03 aqui deste domingo, dia 26 de julho. Ele é poderoso para mudar a tua história e falar com você hoje, agora, e te dizer: eu tenho uma nova história para você, eu estou escrevendo a tua vida agora. Para de governar a tua vida, deixa Ele governar. Ele foi cheio do Espírito Santo. Sejam cheios do Espírito Santo. E para deixar uma coisa clara para você, querido, o falar em línguas é apenas a manifestação do Espírito Santo. É muito mais além. É uma intimidade, é comunhão, é vida com Deus diária. É buscar ter sonhos, visões, desejo pela palavra. Quanto mais você está na presença de Deus, mais desejo de Deus você tem. As coisas aqui do mundo perdem o valor. Você só vai falar de Jesus, meu irmão. Você vai ter prazer de falar de Jesus, assim como Saulo entrou na sinagoga e logo pregava: Jesus Cristo é o Senhor. Não haverá outro motivo para ti. Não haverá motivação maior para ti. Espírito Santo, tu tens um propósito aqui nesta manhã, Senhor, com esta mensagem, porque o Senhor tem compromisso com a sua palavra. Embora o pregador precisa buscar discernimento, sabedoria, mas o Senhor tem compromisso com a tua palavra, que vidas nesta manhã aqui começam a ser mudadas, transformadas. Jesus vai ser tudo para você, meu querido, minha querida irmã, meu irmão. Jesus vai ser tudo para você. Você vai considerar como refúgio todas as coisas. Nada mais vai ter tamanho valor do que Jesus na tua vida. Deus quer mudar a tua história. E Ele pode falar com você aí onde você estiver. Coisas que só você e Deus sabem. Coisas que só você conhece. Só você sabe onde dói. Só você sabe o que pesa. Só você sabe o que está te incomodando aí. E Jesus vai usar a tua história para mudar esse quadro. Porque Ele é poderoso para mudar histórias. Então deixa Ele escrever a história da tua vida. Para de colocar aí a tua vontade nos capítulos da tua vida. Entrega para Jesus. Se necessário for, querido, vá até o chão. Se necessário for, deixa agora toda a arrogância e a prepotência. Isso é coisa nossa, é coisa do homem, é coisa do ego humano. Imagina como foi a entrada de Saulo em Damasco, sendo conduzido pelos seus amigos de viagem. Ele só ouviu de Jesus: você me persegue, Saulo. Levanta e entra na cidade,
porque lá te dirão o que você vai fazer. Saulo saiu do governo, Saulo saiu do controle. O currículo dele nada mais valeu. E ele testemunhando isso lá em Atos 26 para o rei Agripa. O Senhor Jesus disse para ele: Saulo, você vai abrir os olhos e converter das trevas para a luz, e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que eles recebam a remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Agora é a história de Saulo transformada e sendo regida pelo próprio Senhor Jesus. Assim é a nossa história. Ele quer mudar a tua história. Ele quer conduzir você. Ele quer te encher do Espírito Santo. Santo Espírito, enche este lugar. Aleluia, candarabaço de andaramas. Coloca a mão no teu coração aí. Santo Espírito, aos teus pés és tudo que eu preciso Aricandarabaço de andaramas. Eu me rendo aos teus braços. Eu me lanço nos teus braços, Senhor. Onde encontro o meu refúgio. Mude histórias nesta manhã, Senhor. Mude histórias nesta manhã. Aos teus pés és tudo que sejam cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo tem liberdade neste lugar. teus braços onde Ele paira neste lugar. refúgio. Santo Espírito, vem a tua unção sobre este lugar, Senhor. Vem renovar, vem transformar, Senhor. Teve uma marca, teve um dia, teve um horário na agenda de Deus para mudar a tua história, querido. Aleluia. Não tenha pressa de sair, não. Já estamos acabando. Já estamos acabando. Calma aí. Não tenha pressa de ir embora. Santo Espírito, querido, a mesma unção, o mesmo poder, porque Ele não mudou. Não há sombra de variação nele. O mesmo Espírito que ungiu Saulo naquele dia, que o levantou e o fez entrar na sinagoga e pregar a Cristo Jesus, é o mesmo Espírito que está aqui nesta manhã. É o mesmo Espírito, é a mesma fonte, é o mesmo rio. Se desprenda aí.
aquilo que está te prendendo, solta agora. Faça como Saulo. Saulo entrou em Damasco e não foi reclamar. Ele não ficou se lamentando, estou cego. Mas ele foi ter um encontro real com Jesus, que ele levou até o último dia. Quando ele declara: combati o bom combate, acabei a carreira, eu guardei a fé. Que está aqui nesta manhã,